CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Olha, gente, hoje a gente tem um convidado especial também no CBN e a Tecnologia. Eu já vou aqui introduzir o assunto, porque todo mundo deve conhecer, se já não passou por isso na pele, deve conhecer alguém que teve o celular roubado. E aí comenta, nossa, celular roubado é a pior coisa que existe. Não, tem uma coisa pior, que é quando os criminosos entram e acessam os apps de banco, de transferências de dinheiro que você tem no seu celular. Aí a coisa pode ficar feia de verdade mesmo, né? Vai doer no bolso diretamente. Além do celular perdido, você ainda pode perder dinheiro da sua conta. E para a gente falar sobre o que fazer para se proteger desse roubo de celular e dos acessos que podem acontecer, que a gente juntou Gilberto Sudré com o delegado Breno Andrade, que é o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que está conosco nesta manhã. Doutor Breno, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes. Gilberto, vou pedir licença para você para conversar um pouquinho aqui com o doutor Breno, porque eu queria saber do senhor, doutor, os casos que vocês já receberam aí são constantes? Roubo de celular é o que mais vem acontecendo em termos de crimes cibernéticos, de entrada em aplicativos? Como é que é o levantamento de vocês sobre isso? A gente sempre costuma dizer que nós esperamos aí o próximo golpe que vai surgir na praça, né? Então, a gente verificou recentemente, situações que criminosos roubavam o telefone das pessoas, se passavam aí pelo serviço de determinada empresa, o Google ou a Apple, dizendo que era da assistência técnica, o telefone tinha sido localizado, logo depois eles estavam uma senha para desbloquear o aparelho. As pessoas às vezes forneciam. E quando as pessoas não forneciam essa senha, os criminosos começavam a ameaçá-las, enviar fotos de arma de fogo, enviar o endereço que a vítima residia. E agora surgiu aí, recentemente, essa nova situação que a gente tomou conhecimento, Patrícia, de criminosos que estão aí roubando o celular das pessoas, geralmente na rua, no momento que a pessoa está utilizando, e se aproveitam para o telefone estar desbloqueado para aplicar os mais diversos tipos de golpes aí contra essa pessoa. Então, essa é uma modalidade nova. Temos conhecimento no Rio de São Paulo, no Espírito Santo. Ainda não temos registro na nossa unidade policial, mas, infelizmente, temos certezas que também ocorrerão, porque quando começa em um lugar, logo depois a gente recebe esse tipo de situação. Então, cabe aí ao ouvinte adotar as devidas cautelas para minimizar o efeito desse roubo, porque como você disse, a pessoa já é roubada, às vezes tem uma arma de fogo apontada para ela, para o rosto dela, e ainda assim depois ela corre risco de perder o dinheiro em determinado tipo de conta bancária, ou o criminoso se apossar de uma rede social dela, ou também de um endereço de e-mail, ou seja, é uma baita dor de cabeça. Bom, podem ter acontecido casos que não foram notificados, que as pessoas não procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, doutor Breno? Com certeza, em todos os tipos de crime cibernético, infelizmente, tem pessoas que não procuram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A gente não recomenda isso. A gente recomenda a todas as pessoas que foram vítimas de alguma forma de crime cibernético que registrem o boletim de ocorrência, Patrícia. E hoje é até mais fácil, em função da pandemia, dessa aceleração do processo de digitalização, digamos assim, é possível a pessoa registrar a ocorrência sem sair da casa dela, através da Delegacia Online ES. É só você colocar no Google Delegacia Online ES, que vai aparecer lá, e você pode fazer seu registro online e não sair nem da sua casa. Então a gente recomenda porque a partir do momento que você faz esse registro, você possibilita a polícia de investigar esses criminosos, e caso a gente identifique e prendendo essas pessoas, a gente pode evitar que outras pessoas no futuro sejam também vítimas de crime cibernético. Então, a gente recomenda, sim, as pessoas a registrarem a ocorrência. Não tem aquela história que é apenas para fins estatísticos, não. Hoje, a nossa unidade ela consegue distribuir todas as ocorrências que nós recebemos, nós tratamos elas e recomendamos ao ouvinte registrar, sim, caso tenha sido vítima.
Bom, até pela própria proteção da pessoa, porque o telefone tem um código, um e-mail que é ligado a um determinado número, você preenche na hora que você compra, né, o celular, o seu chip lá, toda uma documentação. Se esse celular é roubado e cometem algum crime com esse telefone, com esse e-mail, com esse número, a pessoa tem um respaldo de dizer, não, olha, eu fui assaltada, tá aqui. Algumas operadoras até pedem boletim de ocorrência também para constatar realmente que o celular foi roubado, para já inutilizar esse código, esse telefone, esse número de e-mail. Gilberto daqui a pouco vai explicar isso para a gente direitinho, mas até pela própria proteção da pessoa, né, doutor Breno? Com certeza. A gente costuma dizer que, além do registro possibilitar a polícia de investigar o criminoso, mas também é uma ocorrência para fins de registros civis. Né? Já pegamos alguns casos aqui que, sim, os criminosos, infelizmente, após obter os dados da pessoa, começa a se passar por ela. Então, você fazendo esse registro de ocorrência policial, você evita também, caso alguém conteste que você seria o criminoso, digamos assim, você pode contestar e explicar para a pessoa, não, eu fui vítima de um crime no dia tal, no ano tal, e esse criminoso está se utilizando os meus dados indevidamente. É comum, tá? Dados de pessoas e também CNPJ de empresa. Então, sim, registre a sua ocorrência, não deixe de registrar a ocorrência. A gente gosta de relembrar isso, de reforçar isso, de falar mais de uma vez, porque a gente vai investigar e você vai se ajudar também caso alguém conteste isso no futuro. Tivemos casos aqui, inclusive, de pessoas que foram alvos assim, de ação judicial por parte de outras vítimas, mas sem essa pessoa ter realmente alguma coisa a ver com o fato, a situação. A pessoa foi vítima, às vezes, em outro estado, entra com uma ação contra essa pessoa que teve o seu celular roubado, os seus dados roubados, e a pessoa vai ter que responder ainda por um processo judicial. Então, olha só a dor de cabeça. A gente pode já elencar uma terceira possibilidade, né? A pessoa tem o celular roubado, corre ali o risco da sua integridade física, tem os seus dados utilizados indevidamente e pode sofrer um processo judicial e também pode perder um dinheiro, eventualmente, no aplicativo de banco. Então, infelizmente, uma dor de cabeça muito grande. Gilberto, essa questão do número do e-mail, o boletim de ocorrência, ajuda bastante também no bloqueio do celular do aparelho, né? Ajuda. Bom, primeiro, bom dia, doutor Breno. Prazer falar contigo, estar aqui dividindo aqui o CBN Tecnologia com o doutor. Né? Mas, Patrícia, nessa questão do e-mail, realmente, assim, além da questão de você registrar que o aparelho realmente foi roubado, né? Em algumas situações, né, você tem até seguros, que as pessoas fazem seguros de aparelhos que precisam do BO para poder comprovar que ele foi roubado, aí tem o e-mail da situação, e também tem a própria função de desincentivar, né, os ladrões, porque muitas vezes eles vendem o aparelho, né, e aí vão vender o aparelho para terceiros, e como esse aparelho foi bloqueado pelo e-mail, ele não vai conseguir habilitar em outra linha. Então, isso é uma outra função também importante nesse caso. Então, é importante que a pessoa, né, quem tem o seu celular, que anote o e-mail num outro papel, num outro local, né, que caso seja vítima de uma situação como essa, realmente ele pode usar o e-mail como uma forma de tentar, né, inibir um pouco essa situação. E assim, os golpistas já entenderam, né, que além do valor, né, do celular, que é um valor alto, mas como tem essas questões, por exemplo, de bloqueio, muitas vezes o aparelho só vale no sentido de venda de peças, não para isso. Mas eles entenderam que tem uma coisa muito mais valiosa dentro do celular, que são os dados financeiros das pessoas. E aí, com a popularidade, a gente até falou aqui, acho que umas 2 semanas atrás, aqui no CBN Tecnologia, que o número de transações financeiras, né, feitas por celular, pela primeira vez ultrapassou a quantidade de transações financeiras feitas no modo convencional, né, no banco ou via o internet banking, né, no caso, não mobile, mas via computador. Então, veja que o contingente de pessoas que têm aplicativos financeiros instalados nos seus celulares é muito grande, né? E aí muitas pessoas têm o hábito de anotar senhas, né, no próprio aparelho, aí fica fácil para o golpista, né, fazer uma transação. Doutor Breno, o que fazer para se proteger e evitar, a princípio, evitar que o celular seja roubado, né? Dá para a pessoa ter alguns cuidados para evitar isso, mas se não tiver jeito, o que a pessoa deve fazer primeiro para se proteger e para se resguardar? Bom, aí pegando um gancho que o nosso amigo Gilberto disse, hoje o celular é tudo menos um celular, né? É verdade.
Hoje nossa vida está ali no celular. Fotos, aplicativos bancários, e-mails, redes sociais. E geralmente, para nossa comodidade, esses aplicativos ficam desbloqueados dentro do telefone celular. Eles ficam logados já. Então você acessa o seu telefone e não precisa digitar nenhuma senha. Isso é bom, é cômodo para nós, mas isso é excelente para os bandidos. Principalmente, e aí a gente já pode iniciar falando algumas das dicas, né, que temos a fim de minimizar. Primeiro, infelizmente, a gente mora num país com uma quantidade de assalto muito grande. A gente mora no Brasil. Então, a gente já não recomenda as pessoas a ficarem ostentando o celular em via pública de forma ostensiva. Porque o criminoso, querendo ou não, age naquele tipo de crime de oportunidade. Ele vai naquele crime que está fácil, naquela pessoa que está fácil. Então, se ele vê que você está utilizando um celular, não está prestando atenção ao seu redor, ele com certeza vai aproveitar essa oportunidade para tentar roubar essa pessoa. E aí, quando a pessoa está utilizando o seu telefone celular, seja em alguma ligação, utilizando algum aplicativo, ou até às vezes dentro de um GPS, a gente viu um caso também em São Paulo que os criminosos têm roubado os celulares quando as pessoas estão usando o GPS, e quando você usa o GPS, ela fica desbloqueado. A gente fala que isso é fácil para ele, porque ele vai pegar o seu telefone desbloqueado, e aí ele vai começar a tentar recuperar a senha dos seus aplicativos bancários, e aí, quando ele tentar recuperar a senha do seu aplicativo bancário, vai uma verificação para o seu e-mail, que por sua vez vai estar na mão do criminoso também. Então, assim, a gente sempre fala, você configurar um bloqueio de tela de início, ou seja, quando você não estiver usando o seu telefone celular, você configure ele para que a tela seja bloqueada o mais rápido possível. Por exemplo, no meu telefone celular, o mínimo são 30 segundos. Então, eu coloquei 30 segundos. Se passar 30 segundos, a tela é bloqueada automaticamente. É importante também lembrar que, embora as pessoas usem para a comunidade, não colocar aí o recurso de lembrar ou salvar senha dentro do telefone. E também deixar salvo fotos de cartões de crédito, de senhas de aplicativos bancários dentro da galeria de fotos do telefone, ou até mesmo dentro do bloco de notas do telefone, porque se o criminoso pegar o seu telefone desbloqueado, ele vai ter acesso ali e ele não vai nem precisar pedir uma nova senha para o banco. Com base naquilo, ele já consegue fazer compras bancárias e acessar o seu aplicativo. Então, essa é uma dica que às vezes a gente nem percebe, né, passa batido, mas o fato de você não ter foto ou deixar anotado senhas do seu cartão ou do aplicativo dentro do bloco de notas já facilita muito. Você, adotando essas providências, você minimiza a dor de cabeça, mas também é sempre bom lembrar, e se seu telefone celular for roubado para fins de garantia, a gente sempre orienta a pessoa a comunicar imediatamente ao aplicativo bancário qual ela tem uma conta, para que seja ali feito um bloqueio momentâneo, ou para que seja feita uma troca de senha, ou para que não seja permitido que o criminoso acesse isso, para comunicar ao banco, porque a partir do momento que você faz essa comunicação ao banco, o banco já tem ciência que tem uma possibilidade de ter um acesso indevido ali na sua conta. E mesmo assim, você comunicando o banco, ocorra uma transferência, você tem a possibilidade de, no futuro, entrar com uma ação no antigo juizado de pequenas causas, né? Hoje é juizado especial civil, para restituir esse valor junto ao aplicativo, à instituição bancária. Então, é isso, cabe o próprio usuário adotar as cautelas, ele não setando o celular e não colocando notas, senhas ou fotos de cartão de crédito dentro do próprio telefone celular, já minimiza muito. E por fim, Patrícia, é importante frisar que as pessoas falam assim, mas ele invadiu o aplicativo por si só. É muito difícil o criminoso dar uma tecnologia que ele vai quebrar uma senha, ele vai obter a sua senha, ele vai quebrar a segurança do aplicativo bancário, porque o aplicativo por si só é seguro, possui camadas ali de segurança. Ele quer um crime de oportunidade, como a gente fala, né, desculpa a expressão, a malandragem. Até porque se ele ficar muito tempo com o seu celular, você vai ter tempo hábil para entrar em contato com o banco, para você mudar sua senha de e-mail, das suas redes sociais. Então ele quer roubar o seu telefone celular, verificar se tem algum dado seu ali que ele possa utilizar e fazer o estrago. Uhum. Olha, eu tenho aqui algumas participações, doutor Breno, também Gilberto. O Marcos falando, olha, não é só um celular roubado, né? E uso pelo
pelos criminosos, mas empresas também que ficam tentando forçar a adquirir seu número para te passar golpes depois, isso também acontece. O Renato dizendo que muita gente fica preocupado com o dinheiro que o celular vale, o quanto o celular vale, mas não pensa na dor de cabeça que isso pode causar depois. E o Renan falando dessa dor de cabeça do depois, ele disse que ele já teve um celular roubado e deu tanto problema para ele fazer boletim de ocorrência, avisar banco, instalar todo de novo, bloquear o celular. Ele disse que foi tanta dor de cabeça que ele pensou 2 vezes, até mesmo antes de comprar outro aparelho. É realmente bastante complicado, assim, realmente tem uma tarefa a ser feita. Eu até vou sugerir, assim, imagina que se alguém foi vítima, ou aconteceu com ela de ser vítima desse tipo de golpe, viu, Patrícia, assim, o que a primeira providência que eu sugeriria que a pessoa fizesse é, assim, se ela vai lá na operadora e bloqueia o celular, ela vai perder completamente o controle, o contato com o celular. Então, a primeira coisa que ela deve fazer, e aí tanto no iPhone quanto no Google tem essa possibilidade, é ter acesso através de um computador, né, e fazer a remoção, né, ou seja, apagar, né, remotamente os dados do aparelho. Porque se ele apaga os dados do aparelho remotamente, aí, como o golpista vai continuar com o aparelho ligado para fazer alguma coisa com um aplicativo de banco, se ele entrar, né, e tanto o Google quanto o iOS, né, tanto o Android como o iOS tem essa função, ele consegue remover remotamente o conteúdo do celular. Então, já neutraliza, pelo menos, aquela função, ou tentativa, pelo menos, do golpista de fazer algum tipo de ação em relação a isso. Depois, né, que ele tiver com esses dados apagados, aí sim ele comunica a operadora, faz o BO, né, para que a linha seja bloqueada. E aí ele também comunica a parte lá do banco para dizer que o aplicativo está ligado. Se ele já apaga remotamente esses dados, ele pelo menos vai limitar bastante, né, a questão do uso, né, no caso dos aplicativos. Uma outra função também interessante que alguns smartphones têm é se o usuário ele utiliza um smartwatch, por exemplo, um relógio inteligente, ele tem como fazer com que o bloqueio aconteça automaticamente quando o celular se afasta do smartwatch. Então, ou seja, então, se o celular está conectado ao smartwatch, no relógio inteligente, e ele se afasta, porque ele foi roubado, aí o golpista, o bandido saiu correndo com o celular automaticamente bloqueia a tela. Então, isso é uma outra recurso também de segurança interessante. Uhum. O Gilberto falou sobre o bandido sair correndo, doutor Breno. Chegou aqui a participação também do Oliver. O que fazer para minimizar quando a vítima for roubada justamente na hora que ela está usando o celular na rua, que já está desbloqueado? Inclusive, isso aconteceu já com repórteres da CBN, daqui de Vitória, da rede CBN, no momento que eles estavam passando o flash. Os criminosos passaram e pegaram o celular da mão das repórteres e foram embora, né? E aí o Oliver perguntando, o que eu posso fazer para minimizar isso? O celular já vai estar desbloqueado, a pessoa vai estar falando com alguém, o que fazer? Olha, como eu disse, às vezes a gente tem a comodidade de deixar o login, né, o nome do usuário e a senha salva, e o e-mail, as redes sociais abertas no nosso telefone, nos nossos telefones. Isso é uma facilidade para nós, mas também uma facilidade para os bandidos. Então, eu entendo que para você minimizar isso, é você não deixar salvo no seu telefone as suas senhas para acessar suas redes sociais. Uhum. Às vezes vai demorar um pouco mais para você inserir manualmente ali, mas se o criminoso pegar também, ele não vai ter a senha, o login, o usuário e a senha, e não vai conseguir acessar suas redes sociais, e-mail, aplicativos bancários. E como eu disse também, não deixar fotos de cartão de crédito, os dados de cartão de crédito ou dos seus bancos, dos seus aplicativos salvos no bloco de notas ou no rolo de câmera. Óbvio, gente, a gente tem que ser aqui muito honesto. Quando você tem um roubo e seu telefone está desbloqueado, o criminoso pode acessar ali outros dados também do seu telefone. Então, por exemplo, o seu WhatsApp, ele pode ver os dados que estão dentro do seu WhatsApp. Então, a gente se orienta também você colocar no seu WhatsApp uma proteção, uma senha para acessar. No meu telefone, por exemplo, tem o reconhecimento biométrico, né, o reconhecimento facial, desculpa. Sempre quando eu vou acessar o WhatsApp, eu preciso ali posicionar o meu rosto para eu conseguir acessar o conteúdo. Se colocar uma senha de acesso também já vai dificultar que a pessoa que consiga obter dados importantes que às vezes nós trocamos no dia a dia pelo WhatsApp, porque nós utilizamos só para fins pessoais, mas também para fins de trabalho. Uhum. Então, é isso que eu posso falar. Assim, a gente
para minimizar isso, você vai perder um pouco da sua comunidade. Aí você tem que botar na balança o que é mais importante: ou seus dados na mão do criminoso, ou seus dados protegidos, entendeu? É isso. Bom, eu tenho aqui mais 2 perguntas para o senhor, doutor Breno. A Sônia conta que o celular dela foi roubado dentro de uma loja de departamento. E ela pediu as imagens das câmeras, mas a loja recusou a dar. E ela foi à delegacia. Na delegacia não registraram o boletim de ocorrência, mandaram ela fazer pela internet, mas ela tentou pela internet e também não conseguiu. E aí, como é que fica a Sônia? Nesse caso da Sônia, bom, a gente tem aqui o entendimento de que a loja deve fornecer as imagens, até porque a loja, em tese, tem interesse de ajudar as pessoas que eventualmente foram furtadas, roubadas no interior da loja. Uhum. Então, a loja deveria fornecer as imagens quando nós, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, solicitamos as imagens. Se as imagens estão disponíveis, a loja acaba fornecendo para a delegacia. Em relação à ocorrência, realmente, em função da questão da pandemia do Covid-19, em função de evitar a questão da aglomeração, é recomendado a pessoa a fazer o registro online. Mas, caso ela não consiga, como foi a situação dela, ela pode sim procurar a unidade policial e registrar. Ela tem esse direito de registrar a ocorrência policial. Nenhuma unidade policial pode se recusar a registrar a ocorrência dela. Então, caso ela não tenha conseguido ainda registrar a sua ocorrência, ela pode, inclusive, procurar também a Delegacia de Crimes Cibernéticos para realizar o registro. E aí a ocorrência dela vai ser devidamente registrada. Só lembrando também, Patrícia, antes de você seguir a próxima pergunta, tem 2 possibilidades também que existem nos telefones e aí minimiza um pouco também a obtenção do acesso dos dados aí por parte dos criminosos. Por exemplo, alguns telefones têm a opção de que você selecionando lá, você pode, o telefone irá apagar o conteúdo dele após 10 tentativas incorretas no desbloqueio da tela inicial dele. Então, no meu telefone lá está configurado. Se alguém tentar, inclusive eu, colocar a senha 10 vezes, inserir a senha, e a senha estiver errada 10 vezes, o conteúdo do telefone vai ser totalmente apagado. Então, se um criminoso, nesse tipo de caso, vai pegar o telefone desbloqueado, mas se eventualmente o telefone bloquear sozinho, ele ficar tentando digitar a senha, o telefone, depois de 10 vezes, vai ser apagado, os dados dele, né? Uhum. E, por fim, também, é importante, antes que eu esqueça, você tem a opção de colocar uma senha no chip do próprio celular. Então, assim, você pode procurar na internet, porque cada telefone, cada operadora tem uma configuração, mas não é difícil. Você pode configurar uma senha no chip do próprio celular. Aí, toda vez que o telefone celular for reiniciado, vai ser necessário você colocar essa senha. E só com essa senha você vai conseguir usar a sua linha telefônica. Então, se o criminoso desligar e reiniciar o seu telefone e for necessário colocar uma senha, ele não vai conseguir utilizar o telefone. Essa é uma dica interessante também. Uhum. Bom, doutor Breno, a última pergunta para o senhor. Gilberto tem algumas perguntas aqui para ele também. Mas a Cida, ela perguntando se tem prazo para registrar o boletim de ocorrência de um celular roubado ou perdido. Ela disse que comprou outro celular faz pouco tempo, mas ela não sabe se o dela foi perdido ou se realmente roubaram e ela não percebeu. E com a pandemia só dava para fazer o registro online, né? Ela pergunta, tem prazo para fazer isso? Eu tenho que fazer no mesmo dia? Eu tenho um prazo mínimo ou máximo para fazer o registro? Não tem um prazo. A Cida pode registrar a ocorrência agora, ou quando ela achar melhor, né, no caso. Nesse tipo de situação específica não tem um prazo, ela pode registrar, mas é recomendado que ela registre logo que ela default do telefone celular ou que ela verifique, ou desde quando ela tem o telefone furtado ou roubado. Se o telefone foi perdido, ela pode registrar uma ocorrência, mas será apenas uma ocorrência para fim de direito, porque a polícia investiga o crime, na verdade. Então a perda do celular por si só não é investigada. Mas se for furtado ou roubado, a gente recomenda fazer o registro imediatamente, porque quanto mais recente for, digamos assim, maior a possibilidade de conseguir obter ou tentar conseguir informações, inclusive em relação até câmeras, porque as câmeras de vídeo monitoramento, elas têm um prazo que elas armazenam ali as imagens. Então, se a pessoa deixa para registrar depois, às vezes as provas que a polícia acaba utilizando para identificar o criminoso podem ser perdidas. Então, a recomendação é fazer a ocorrência o mais rápido possível. Doutor Breno, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Tecnologia hoje, junto com o Gilberto Sodré. Muito obrigada, viu? Um abraço, Patrícia, um abraço, Gilberto. É sempre um prazer a gente poder passar as informações aí para a população. Lembrando que a Delegacia de Crimes Cibernéticos está disponível para você registrar a sua ocorrência policial, o ouvinte que queira.
você pode também tentar fazer o registro online ou na delegacia mais próxima da sua residência. Então você tem essas 3 opções aí. Aqui na unidade de crime cibernético é de segunda a sexta para registro de ocorrência de 9 às 17 horas. Estamos disponíveis de forma ininterrupta para toda a população, a fim de orientar, a fim de prestar auxílio. E é esse nosso trabalho. E é muito importante também esse espaço da CBN para orientar, porque a gente faz um trabalho de investigação, mas o trabalho de prevenção é de suma importância. Um grande abraço a todos aí, um bom resto de semana. Obrigada, doutor Breno. Obrigado, doutor Breno, pela participação. Um abraço. Bom, Gilberto, conversamos com o Dr. Breno, chegaram perguntas aqui para você também a respeito da proteção do celular, mas o Dr. Breno falou 2 situações que eu queria que você explicasse melhor para a gente, aliás, 3 na verdade, sobre ser muito difícil quebrar a segurança de um banco, mas pode ser que aconteça. A outra questão é a senha, 10 tentativas de desbloquear o telefone, e aí os dados do telefone são apagados, e a senha no chip do celular. Fala pra gente. Então, vamos começar pelos aplicativos, Patrícia. Os aplicativos de banco, a gente não tem pelo menos nenhum registro atual, de que aconteceu alguma falha na criptografia ou no armazenamento dos aplicativos do banco, e com isso um golpista conseguiu fazer algum tipo de transação bancária. Os aplicativos são, em geral, bastante seguros. Nada é 100% seguro, obviamente, mas os aplicativos são bastante seguros. E, normalmente, o golpista vai pelo lado mais simples, o mais fácil, que é ele tentar chutar uma senha ou descobrir uma senha que está salva no celular, ou fazer o reset da senha usando o e-mail, que o e-mail também está cadastrado no celular, normalmente sem senha. Então, ele faz um reset da senha do banco e aí recebe por e-mail, que já está no celular também, aquela senha nova. Então, normalmente o caminho de invasão ou de execução de transações financeiras fraudulentas é por esse mais fácil, vamos chamar assim, dos golpistas, do que quebrar a criptografia ou segurança do aplicativo de banco. Na questão da tentativa de senhas erradas e o smartphone limpar o conteúdo, isso é na configuração do aparelho. Normalmente na configuração de alguns aparelhos, tem essa função, e você habilita lá dizendo que, depois de aí você define a quantidade de tentativas que você deseja. Com 5 tentativas, com 10 tentativas, o aparelho de senhas erradas, naquela tela de desbloqueio, o aparelho automaticamente limpa toda a informação gravada na memória, como se o aparelho tivesse saído da caixa. Então, mesmo que posteriormente o golpista até tenha algum acesso interno ao aparelho, na verdade ele não vai conseguir ter nenhuma informação, porque todos os aplicativos foram instalados, todos os arquivos e fotos foram removidos do smartphone, para isso. Na questão da senha do chip, o Dr. Breno comentou, ele é uma ação efetiva no caso quando você reseta, quando você quando você liga novamente, desliga e liga novamente o aparelho, para usar a linha de telefone via 4G, ou 3G, é solicitada uma senha para que você digite. Mas isso não impede, por exemplo, que o golpista utilize o Wi-Fi, por exemplo, para fazer algum tipo de transação bancária. Mas, no caso, se ele vai usar 3G ou 4G, realmente, aí, quando você reinicializa o aparelho, desligou e ligou novamente, deu boot, e aí você vai usar a linha telefônica, o golpista vai ter que saber qual é a senha que você colocou no chip, por exemplo. De novo, como o Dr. Breno comentou, é um equilíbrio que cada um tem que avaliar o quanto de nível de segurança e bloqueio que você vai ter e quanto você quer de conforto, ou seja, muitas vezes é chato você ficar digitando um monte de senhas, tem que botar a autenticação pela face, por exemplo, ou senha no chip. Isso acaba de ter mais passos para você usar o aparelho, mas, por outro lado, você melhora a sua segurança ou reduz o risco, pelo menos, de ter algum tipo de transação fraudulenta no celular. Gilberto, Geraldo está aqui dizendo que ele soube que o celular, quando colocado no modo avião, não é possível apagar os dados remotamente. E aí, no caso do criminoso, saber disso, colocar o aparelho no modo avião, como é que fica? Isso é verdade? Isso é mito? Então, isso é verdade, obviamente, mas se ele botar em modo avião também, ele não vai conseguir usar fazer mais 3G, nada, 4G, né? Então, ele precisa de algum tipo de conexão com a internet para fazer a transação bancária, fraudulenta. Ele pode usar, no caso do modo avião, ele pode usar o Wi-Fi.
Mas como o celular também vai estar conectado à internet, o comando de zerar, né, ou de apagar tudo que está no celular, vai funcionar também. Então, de alguma maneira, né, se o seu aparelho estiver conectado via 3G ou 4G ou via Wi-Fi na internet, você executa o comando de limpar o conteúdo do aparelho de forma remota, o aparelho vai ser zerado, né, nesse caso. Entendeu? Então, o modo de avião ele funciona para 3G e 4G, né, e Bluetooth normalmente também. O Marcelo está dizendo que usa aplicativos de bloqueio para dificultar essas situações. É interessante dizer, quanto mais barreiras você fizer para que o golpista, o criminoso, chegue até os aplicativos de banco, melhor. Então você tem o bloqueio da tela do celular, você pode usar aplicativos que bloqueiem o uso dos aplicativos. Então, para eu entrar no aplicativo do banco, eu antes tenho que dar uma senha, que é a senha do aplicativo que protege o aplicativo do banco, e aí quando eu chego no aplicativo do banco, eu tenho que digitar uma outra senha para habilitar a transação. Veja, é mais uma camada de segurança que vai dificultar ao golpista de ter acesso à sua conta bancária. Então, o que a gente está fazendo nesse caso aqui é reduzir o risco que alguma coisa errada aconteça. O Hernandes está na mesma linha do Marcelo, mas ele está perguntando se tem como colocar uma senha para abrir os aplicativos e que aplicativos seriam esses de bloqueio? Existem alguns aplicativos. Um dos mais conhecidos aí chama-se App Lock. Né? É um aplicativo gratuito que tem para Android e você consegue colocar os aplicativos que estão instalados, alguns, né, você vai escolher quais, debaixo desse aplicativo App Lock. Então, quando você vai usar, né, um aplicativo do banco, por exemplo, que está protegido pelo App Lock, ele vai pedir uma senha para você abrir o aplicativo do banco. Aí depois tem a senha do banco ainda, que você teria que digitar. Dá para botar a senha direto no aplicativo? Não, precisa de um aplicativo de bloqueio. Isso, exatamente. O aplicativo de banco já tem a senha, né? Normalmente, quando você vai fazer o tipo de transação, você tem a senha do aplicativo para efetivar a transação. O que você vai fazer com a Veloc é colocar uma senha para abrir o aplicativo do banco. Então, é uma senha anterior ainda, inclusive. A Bruna está aqui perguntando, ela está dizendo que quando ela vai fazer, não tem a ver com banco nem com roubo de celular, mas a gente já falou sobre roubo de dados, golpes via WhatsApp, o dela tem a ver com o WhatsApp. Gilberto, ela diz que quando ela vai fazer o WhatsApp web, quando ela vai escanear o QR Code, o WhatsApp está pedindo a senha dela para desbloquear e poder fazer a leitura do QR Code. É estranho, eu não tinha visto essa função no caso do WhatsApp. Se você habilitou o WhatsApp, tá com o WhatsApp aberto no seu celular, vai lá naquela opção de configurações, WhatsApp Web. WhatsApp Web, exatamente, vai ler o QR Code. Não tinha visto, pelo menos, essa opção, pelo menos até agora. Posso até dar uma olhada nisso para ver se tem alguma mudança, mas a princípio não tinha visto nenhuma referência a isso. Ela disse que o dela é desenho. Ela fala que ela tem que desenhar, eu tenho que desenhar o meu desenho de bloqueio, de desbloqueio, para ele poder ler o QR Code, que ela colocou aqui. Bom, provavelmente alguma configuração, não do WhatsApp, mas do smartphone dela. Teria que ver exatamente como está configurado o smartphone dela, a parte de segurança do smartphone dela. Bom, vamos saber também o que viralizou nessa última semana, Gilberto? Viralizou. As perguntas continuam chegando que a gente não conseguiu responder hoje. Aliás, a gente não, né, Gilberto? O que Gilberto não conseguiu responder hoje, a gente responde também no próximo programa, na sexta-feira. Vamos começar o Viralizou com o home office em alta, Gilberto? Exatamente, Patrícia. A gente falar que o home office cresceu durante a pandemia não é novidade para ninguém, né? Mas agora tem uma pesquisa feita pela Gartner, que indica uma coisa bem interessante. 51% de todos os profissionais que criam conhecimento no mundo trabalharão remotamente até o final do ano. Esse contingente, em 2019, era de apenas 27%. Então, a gente cresceu, praticamente dobrou, né, a quantidade de pessoas que trabalham remotamente. O que o Gartner considerou como trabalhadores do conhecimento são aqueles que fazem no seu trabalho o uso de conhecimento intensivo. Então, por exemplo, advogados, escritores, contadores ou engenheiros. Né? Então, essa é uma informação, agora um dado concreto, né, que foi analisado por uma pesquisa, dizendo que realmente o home office foi o principal mudança que a gente teve aí no caso da pandemia, no caso de trabalho, da força de trabalho, vamos chamar assim.
esse caso, bem interessante. Bom, a gente estava É, falando aí sobre golpe, né? Tem o Procon de São Paulo notificando Apple, Samsung e Motorola? Exatamente, a gente falando de golpe aqui, né? Uma notícia também dessa semana é que o Procon de São Paulo notificou essas empresas, a Apple, Samsung e Motorola, sobre o que elas estão fazendo para proteger os usuários nessa situação. Então, os que o Procon solicitou aos esses fabricantes por exemplo, que sistemas de bloqueio, exclusão de dados eles têm. Né? Então, a gente falou alguns sistemas aqui de exclusão de dados, né? Tanto lá do Google como do Apple, né? Período que os dados da vítima que podem ser deletados, ações que são tomadas quando tem alguma violação de acesso e quebra de segurança, por exemplo, nessa questão de senhas, né? Custo do sistema de segurança dos aparelhos, se tem algum custo ou não, e relatórios técnicos que classificam a eficiência dos métodos de segurança que cada fabricante adota. Então, o que o Procon de São Paulo quer é ter uma visão de panorama do que os fabricantes estão fazendo para melhorar a segurança dos seus smartphones, exatamente contra essa onda de golpes que a gente comentou aqui mais cedo. Bom, a última é até curiosa, porque tanta gente buscando um lugar, às vezes, maior para morar, e o Elon Musk no sentido contrário, né? Se mudou para uma casa de 36 metros quadrados. Exatamente. Inclusive, o Elon Musk acabou de vender uma mansão que ele tem, acho que 36 milhões de dólares lá. Ele vendeu a mansão dele, né? Ele tem uma fortuna estimada de 160 bilhões de dólares, e ele acaba de se mudar para uma casa pré-fabricada que custa 50 mil dólares, né? Com apenas 36 metros quadrados, né? A residência dele fica dentro das instalações lá da SpaceX, né? No sul do Texas, que agora a SpaceX mudou, né, para o Texas lá. É interessante, né? Ou seja, agora ele está mais focado no trabalho, foi para uma casa pequena, diz ele que está feliz da vida lá com a casa pequenininha dele, né? 36 metros quadrados. Mora sozinho, né? Ele e a esposa, né? Tem ele e a esposa morando. Não sei o filho como é que tá, né? Ele tem um filho também, né? Então, como é que tá a situação? Inclusive, na internet, quem procurar, tem até a planta baixa da casa lá. Uma casa bem modesta, sala, um quarto só, né? Tem um banheiro, uma pequena cozinha e uma área de serviço bem pequena mesmo, bem interessante lá, essa mudança de perspectiva, né? Do Elon Musk lá para isso. Vamos ver, né, se o pessoal quiser construir uma dessa também, viver mais modestamente, né? Mas ele deve ter toda uma estrutura também nessa casa, né, Gilberto? Um monte de coisa embutida para poder ganhar espaço. Eu não vi a planta ainda, mas deve ser mais ou menos assim, né? É bem modesto mesmo, a casa pré-fabricada, né? Quem ficou feliz é o fabricante da casa pré-fabricada que ele comprou, né? Que está fazendo propaganda que o Elon Musk mora na casa dele. Tá certo. Gilberto, continuam chegando perguntas aqui para você, mas a gente deixa para sexta-feira? Combinado, Patrícia. Obrigado aí aos ouvintes pelas muitas participações. Agradeço mais uma vez ao doutor Breno pela gentil participação aqui com a gente, esclarecendo vários pontos aqui importantes aqui da ação policial e de dicas também de como se precaver e não cair nesses problemas, né, de roubo de celular. Obrigada, viu, Gilberto? Até sexta. Até sexta, obrigado, um abraço. Um abraço.